dia, Ricardo. Bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Se não me engano, acho que é a primeira vez que nos falamos neste ano de 2023. Então, feliz ano novo para você. Obrigado pela parceria. Bom dia para você. Bom dia a todos. É um prazer e feliz ano novo para todos. Maravilha. Ricardo, acho que o assunto preponderante aí que movimentou o mercado e também a expectativa de muita gente nesse fim de semana é esse encontro do presidente Lula lá na Argentina e a possibilidade da criação de uma moeda comum entre os países aqui do Cone Sul, principalmente para transações, né, financeiras, para transações comerciais. E a exemplo, né, tem dito aí que é exemplo do que acontece na Europa, criar ali essa moeda comum. Queria entender sua visão, obviamente, como está aí na Europa, né? Queria saber a sua visão do que isso pode significar para nós aqui brasileiros, essa moeda comum, como você enxerga, se é bom, se não é tão bom, os perigos, os pontos de atenção que precisam ser tomados. A exemplo do que está acontecendo na Europa, quando alguns países já pensam em não adotar mais a moeda ou deixar o bloco, enfim. Como que você vê essa relação e essa possibilidade de uma moeda comum Brasil-Argentina e países do Cone Sul? Então, eu acho que todos os grandes problemas que nós enfrentamos hoje em dia são problemas globais. E as soluções também terão que passar por soluções globais. Logo, tudo o que pressuponha maior cooperação, maior integração, eu sou sempre, em princípio, a favor. Agora, temos que estar atentos às particularidades aqui do cenário com que nos deparamos. Olhando um pouco para a Europa e para utilizar como termo de comparação, nós podemos ver que o euro é um sucesso, o euro tem sido um sucesso já com 20 anos, ainda agora temos um novo país que se juntou à zona euro, que é a Croácia, no princípio deste mês, e tem sido de facto uma história de sucesso. No geral, digamos assim, mas houve alguns momentos em que o euro esteve um pouco tremido. E isto aconteceu porque os países que entraram para esta comunidade, digamos assim, nem todos estavam ao mesmo nível. Tínhamos de um lado, por exemplo, uma Alemanha, uma Áustria, uma Holanda, que são países, desde um ponto de vista fiscal, muito responsáveis, mas do outro, infelizmente, tínhamos outros países que não eram tão responsáveis do ponto de vista fiscal, e eu estou a falar, por exemplo, de Portugal, infelizmente, é a realidade, uma Espanha, uma Grécia, uma Itália. Ou seja, havia aqui uma grande discrepância. E eu acho que aqui no caso do cenário do Brasil e da Argentina adotarem uma moeda comum, que seria o SUR, ao que parece, eu penso que isto seria algo a levar em conta, sobretudo para os brasileiros, porque o Brasil neste momento é um país, digamos assim, mais estável, mais responsável desde um ponto de vista fiscal, enquanto que a Argentina será talvez um parceiro que poderá gerar alguma preocupação nos mercados. Por isso, ainda estamos aqui numa fase muito embrionária, será um processo que levará com certeza alguns anos até ser implementado. No entanto, eu diria que já desde o princípio seria importante estar com atenção a esta discrepância entre o que é a saúde fiscal brasileira, que está bastante melhor, e o que é a saúde fiscal argentina, que tem gerado alguma preocupação, e inclusivamente o país entrou em default há não muitos anos atrás. Por isso, eu diria que neste momento, nesta fase embrionária, esse será talvez o principal aspecto a que devemos prestar atenção. Ricardo, essa questão mais semântica, né, digamos assim, que tem sido colocada, uma moeda comum não é uma moeda única, né, e a discrepância entre as economias do Brasil e da Argentina, queria saber sua avaliação, né? Porque, poxa, uma moeda comum não é uma moeda única. E se fosse única, justamente por conta dessa diferença, né? O Brasil, como você bem pontuou, né? É um país muito mais pujante, muito mais economicamente forte do que a Argentina, por exemplo, que vem ultrapassando grandes problemas, graves problemas de inflação e desvalorização da moeda, enfim, todas essas situações. Uma moeda única seria mais prejudicial, seria mais complicada de ser implementada do que apenas uma moeda comum para essas transações comerciais e financeiras?
Eu penso que sim, porque ter uma moeda comum, desde o meu ponto de vista, significa a existência de uma moeda que pode ser utilizada e ser aceite nas duas nações, mas ao mesmo tempo essa moeda coexiste coexistiria com o real e com o peso, não é? Ou seja, não seria a moeda única, como você disse. Uma moeda única será já um cenário que vai exigir um grau de maturidade neste processo. Penso que ainda não estamos lá. Mas seria uma situação muito mais séria em termos do impacto que teria depois, por exemplo, a nível do rating, a nível, um sem número de aspectos que teriam que ser levados em conta, e em que o Brasil iria, de certa forma, sem ofensa para os argentinos, mas iria, de certa forma, carregar aqui um passageiro, que seria um passageiro com uma economia muito mais débil, e isso depois acabaria também por ter um impacto negativo sobre a economia brasileira, no sentido em que possivelmente o crédito tornar-se-ia mais caro, haveria maior pressão dos mercados que faria subir as Selics, etc. Portanto, eu penso que uma moeda única seria um cenário que exigiria já aqui um grau de maturidade muito mais avançado que aquele em que estamos, e neste momento é difícil conseguir visualizar este cenário. A gente mostrou aqui nas últimas semanas a inflação ali na zona do euro. E os preços ainda continuam subindo ali, mas menos do que estava subindo antes, né? Já é um sinal de que pode estar sendo controlada a inflação por lá? Sim e não. Sim e não. Então, a inflação, o headline, digamos assim, ou seja, o número que abrange a totalidade dos produtos e serviços, é verdade que o ritmo da subida dos preços abrandou. Mas, no entanto, se olharmos para a inflação core na zona euro, os últimos dados que temos disponíveis indicam que essa inflação core, que exclui os custos da energia e das matérias-primas alimentares, esta inflação core tem continuado a subir. E esta inflação core é determinada, sobretudo, pelos salários e também pelo custo dos serviços. Ou seja, isto quer dizer que a inflação já começa a ganhar tração na zona euro e já não depende só de fatores externos, como por exemplo as subidas dos custos do petróleo, do gás, já está a ser motivada por fatores internos, ou seja, salários mais altos, depois entramos aqui numa espiral de salários altos, inflação alta, e também o custo, a subida do custo dos serviços. Portanto, embora o número total esteja a descer, em termos de percentagem que ilustra o ritmo de subida dos preços ao consumidor, esta inflação core, que na verdade é a mais importante e aquela que os bancos centrais prestam mais atenção, ela tem continuado a subir. Portanto, penso que continuamos com motivos para preocupações. Ainda nesse sentido, né, a gente tem visto as declarações dos dirigentes do Banco Central Europeu, inclusive a Lagarde falando, não estão dando muito sinal de que vão abandonar a postura mais dura, mais rígida nesse controle, né? Então, o que se espera é que eles continuem sendo agressivos, continuem elevando os juros até a inflação voltar para o controle, mas está um pouco difícil, né? Parece que já chegou no pico, talvez, né? Chegou na máxima ali, mas para voltar para a meta ainda vai um caminho. Sim, está muito longe do objetivo dos 2%, ou ligeiramente acima dos 2%, que é o considerado ideal pelo Banco Central Europeu. Eu penso que sim, o BCE tem, através das suas figuras mais proeminentes, como a Christine Lagarde e outras figuras importantes dentro do Banco Central Europeu, tem vindo a telegrafar esta intenção de continuar a apertar as políticas monetárias, de continuar a subir as taxas de juros, e neste momento nos mercados financeiros a expectativa é de que o Banco Central Europeu suba estes juros de novo em 50 pontos base em fevereiro e depois mais 50 pontos base em março.
Por isso, como eu dizia, esta inflação core, a que exclui os preços da energia e das matérias-primas alimentares, é uma inflação que continua a gerar muita preocupação, e daí que o Banco Central Europeu mostre este nível de compromisso para a controlar. Entendi. Posso fazer mais uma, Isa? Claro. Ah, tá. Não, ainda nesse sentido, né, desse aperto dos bancos centrais mundo afora, comentou aí do Banco Central Europeu, todo mundo fica de olho também no Federal Reserve, que tem reunião na semana que vem, e como que esse aperto, como que essa agressividade até na busca pela inflação mais baixa está impactando nas economias, né? A gente vê o Banco Central Europeu desse jeito, a gente vê Estados Unidos tentando baixar a qualquer custo a inflação com alta de juros. Como que está sendo esse saldo aí na sua percepção, Ricardo? Como que isso tá mexendo aí com essas estruturas e também com as expectativas, né? Porque mais do que o Fed, o Banco Central Europeu vai fazer, o mercado ele fica se balizando na expectativa do que eles vão fazer, né? Como que você está avaliando essa situação? Então, eu penso que o ano passado, 2022, foi um ano muito dominado pela narrativa da inflação. Falou-se muito de inflação, os bancos centrais adotaram uma postura agressiva que já não se via há algumas décadas, e isso levou então ao agitar dos sentimentos nos mercados, com uma perda muito grande de apetite pelo risco, o normal, o que acontece quando os bancos centrais começam a apertar políticas monetárias. No entanto, eu penso que ao entrarmos agora em 2023, penso que esta perspectiva vai mudar um pouco, e penso que este ano será um ano mais otimista nos mercados. Isso já se começa a notar, e eu digo isto por vários motivos. Não só estamos já na expectativa de que a Fed adote uma postura mais benigna, não sendo tão agressiva no apertar das políticas monetárias. Penso que vamos atingir a terminal rate já no primeiro semestre deste ano, e possivelmente iremos assistir ao primeiro corte nas taxas de juros nos Estados Unidos antes do final do ano. Mas não só por causa disto, eu penso que também nas últimas semanas o ambiente global tem melhorado bastante. Por um lado, temos o que já dissemos aqui, que a inflação parece já ter atingido um pico, e nos Estados Unidos até já está a descer a um ritmo que já gera bastante esperança. Por outro lado, temos também uma queda muito abrupta dos custos da energia, o que beneficia sobretudo a Europa. O preço do gás, que é este o mais importante, tem caído de uma forma muito abrupta e já está abaixo dos valores em que estava antes do início da guerra na Ucrânia. Por outro lado, temos a reabertura da China depois do fim da política de Covid-0. E isto também se leva a que se espere um crescimento económico na China este ano já bastante acima dos 3% que tivemos no ano anterior. Depois temos nos Estados Unidos o Inflation Reduction Act, que também vai gerar níveis de investimento enormes em tecnologias relacionadas com a sustentabilidade. Por isso eu penso que neste momento essa narrativa que dominou os mercados no ano passado, que estava muito carregada, muito saturada de preocupações face à inflação, está agora a dar lugar a um certo otimismo que começa a surgir, alicerçado não só no controlo desta inflação, mas também nestes 3 pontos que eu mencionei, que é a queda do preço da energia, o Inflation Reduction Act nos Estados Unidos e a reabertura da China depois do fim da política de Covid-0. Certo. A Débora Oliveira está aqui com a gente. Ricardo, está monitorando o mercado e perguntas para você também. Diga lá, Débora. Tudo bem, Ricardo? Bom dia para você. Só para atualizar o pessoal também que está nos acompanhando agora, as bolsas na Europa seguem em alta, com o DAX subindo 0,19%, CAC na França sobe 0,38%, a gente tem FTSE no Reino Unido também alto de 0,45%, enquanto aqui no Brasil o Ibovespa também está seguindo esse bom humor externo, 0,68% de alta agora, 112.804 pontos. Já citando aqui a Bolsa Brasileira, Ricardo, eu quero trazer aqui um tema para o nosso debate,
que tem chamado bastante atenção, chocou muito o mercado brasileiro. E a informação que chegou até a gente aqui na semana passada é de que isso também foi bater nos corredores de Davos, que foi o caso da Americanas, né? Todo esse rombo que foi descoberto, né, de última hora na Americanas, através de denúncias ali de alguns diretores. Lá na semana passada, em Davos, a notícia que corria entre a mídia internacional é de que os banqueiros e também os próprios empresários ali brasileiros estavam muito sendo questionados sobre como isso poderia acontecer, como que chega a esse ponto, a um rombo desse tamanho. Então, eu queria entender do teu ponto de vista, né, qual que é a visão do estrangeiro para a Bolsa Brasileira diante de casos como esse de Americanas e que pegou todo mundo de surpresa? Olá, Débora. Eu confesso que não me chegaram assim ecos muito fortes sobre esse caso das Americanas. Não é um tópico que tenha dominado a agenda noticiosa, pelo menos aquela que eu sigo. Por isso, peço desde já desculpa por não poder comentar assim de uma forma muito objetiva. No entanto, fazendo uma análise mais geral, eu penso que infelizmente vivemos um período em que se tem assistido a muitos casos digamos assim, de menor transparência em empresas, de alguma corrupção, de alguma falta de rigor no prestar de contas, mas a verdade é que não acontece só no Brasil, acontece em outros sítios e acontece por vezes onde menos se espera. Nós vimos, por exemplo, no Reino Unido, o escândalo com a compra de PPE, de material de proteção, durante a pandemia de Covid, em que houve um grande clientelismo e quase corrupção, ou se não mesmo corrupção, entre pessoas que estavam em cargos de responsabilidade governamental no Reino Unido e amigos seus que acabaram por abrir empresas só para vender máscaras ou kits para testar o Covid, etc. Ou seja, infelizmente é um fenómeno global e não penso que esse caso que referiu, Débora, que tenha afetado a reputação do Brasil. Penso que não, pelo menos a meu ver. Tem uma pergunta aqui no nosso chat de um dos nossos telespectadores, eu quero trazer aqui porque vai um pouco nesse viés da visão, né, do investidor estrangeiro para o Brasil. É o Peter Santana, ele pergunta o seguinte: Ricardo, vocês estão vendo o Brasil flertando com um abismo acima do normal? O Brasil fazendo uma aliança econômica com países tão ruins, fica fora do radar internacional? Obrigada. Então é a pergunta do Peter Santana. Não, o Brasil nunca ficará fora do radar internacional, porque é um país muito importante, é um país enorme, com recursos naturais extraordinários, sobretudo agora nos tempos em que vivemos, com o ciclo em alta das commodities, das matérias-primas. O Brasil é um país que se mantém muito importante. Eu penso que o Brasil poderá, dentro do contexto mais local da América do Sul, até ser um líder e ser ali um aglutinador de dinâmica positiva que arraste toda uma região consigo e faça com que a América do Sul volte a ter aquele papel que merece pelas suas pessoas, pela sua geografia e pelos recursos naturais que tem, que são imensos. Perfeito, Ricardo. Obrigada, Isa. Ricardo, você comentou em relação ao reaquecimento, né, da economia chinesa. Queria partir desse ponto. A gente viu nas últimas semanas o preço ali do petróleo reagindo. Hoje está subindo aí, petróleo Brent subindo quase mais de 1% aos $88. Mas agora com a reabertura e o reaquecimento da economia da China, a gente vê, inclusive, líderes mundiais econômicos repercutindo com bastante otimismo essa reabertura. A gente acompanha no Fórum Econômico de Davos, vários líderes citando essa reabertura da China. Como é que você está enxergando esse estímulo da demanda que pode acontecer nesse ano aí, com esse fim, finalmente, aí da política de Covid-0?
Eu penso que vai ser muito bom para todos. Penso que se olharmos para o sentimento dos investidores neste momento, como eu dizia há pouco, ele está muito mais positivo do que estava até há um mês atrás, por exemplo, e grande parte desse otimismo nasce da reabertura da China e do fim da política de Covid-0, que foi um absoluto desastre para toda a gente, tanto para a China, como é óbvio, mas também para a economia global como um todo. Por isso eu penso que a economia chinesa este ano já vai crescer muito mais do que no ano anterior. Eu penso que pelo menos 5% de crescimento do PIB iremos ter, face aos 3% do ano anterior. Penso que isso também vai beneficiar, por exemplo, a Europa. A Europa exporta muito para a China. Ainda agora em Davos víamos o CEO da Unilever, a falar sobre tudo disso, que se estavam a preparar agora para o regresso, como ele disse em inglês, return with a vengeance, ou seja, o regresso com a vingança depois de um período de estagnação em que o consumidor chinês não podia sair e não podia gastar tanto como tinha estado habituado. Agora vai regressar e vai recuperar esse tempo perdido. Por isso, como dizia o CEO da Unilever, isto vai ser muito bom, vai ser muito positivo, e penso que a economia global também vai ganhar uma dinâmica mais positiva por causa da reabertura da China. Tá certo. Ricardo, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. O meu mic ficou mutado aqui, mas tudo bem. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Ótima semana, ótima segunda para você. Até uma próxima. Foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Uma ótima semana para todos aí e até breve.